Queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus e te convido a vir comigo. Quero falar sobre falhas humanas, em especial sobre líderes. Sobre líderes. Nós vemos que Deus criou o primeiro casal no Jardim do Éden. Você já sabe a história? Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3. Eu quero ler aqui 2 versículos no livro de Gênesis. O meu tema hoje é líderes que falharam. Mas Deus tem o perdão para todos aqueles que falham. O que Deus espera é que eles peçam perdão, que todos nós possamos pedir perdão quando falhamos. Deus criou o primeiro casal e o pôs no Jardim do Éden. A história nós já sabemos. Deus colocou Adão como líder de toda a criação. Mas vemos o que aconteceu. Deus então fez com que Adão desse nome aos animais. E Adão, percebendo que os animais tinham os seus pares, Deus permitiu Adão sentir necessidade de alguém. Então Deus, é o que a Bíblia diz, Deus serra uma das suas costelas, Deus faz Adão adormecer e serra uma das suas costelas e cria uma mulher e colocou ao seu lado como ajudadora, adjutora. Deus é perfeito, a sua criação é perfeita. Deus colocou esse primeiro casal no Jardim do Éden para que eles dominassem, tivessem domínio sobre tudo. Adão, creio que era um homem perfeito, com todas as habilidades, um líder nato. Mas um determinado dia, Eva, então, foi passear pelo jardim e o inimigo usou a serpente e conseguiu falar com Eva. E a história vocês já sabem. Está no livro de Gênesis, capítulo 3 e verso 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore era desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Deus tinha conversado com Adão, que eles poderiam usufruir de todos os frutos ali, mas só desta árvore, do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, eles eram proibidos. Mas foi exatamente nesse sentido que Satanás conseguiu enganá-los e fazer tropeçá-los, pecá-los. O primeiro líder que Deus colocou na terra vacilou. Paulo disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vemos ao longo da história vários líderes que Deus capacitou e colocou sobre essa terra. Mas uma grande maioria deles vacilaram. Uma grande maioria tosquenejaram, vacilaram, pecaram. Adão pecou. Deus, então, no Jardim do Éden, faz uma reunião e delega para cada um deles uma sentença. Para Adão ele disse, maldita serás a terra por tua causa. Para Eva ele disse, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Para a serpente ele disse, rastejarás e comerás pó todo o tempo da tua vida. Mas Deus disse, Deus fez uma promessa para resgatar o primeiro líder que perdeu-se. Deus disse, eis que da semente da mulher nascerá um qual pisará a cabeça da serpente. E a semente da mulher, ao longo da história, veio se revelar ao mundo, que foi Jesus Cristo, a preciosa semente da mulher.
Mas vemos uma coisa, ao longo da história, Deus sempre quis o bem da humanidade. Mas a humanidade, por causa do pecado de Adão, o pecado passou para todos os seres humanos e todos vacilaram. Vemos na Bíblia homens notáveis, admiráveis, mas todos eles teve um momento de fraqueza. A Bíblia não esconde nada. Nós vemos o que aconteceu com Herodes. Depois do pecado, um homem quis ser igual a Deus, construindo uma torre. Um grande líder. Mas Deus, vendo a intenção do seu coração, Deus até permitiu eles construir uma grande torre. Mas Deus disse, desçamos e confundamos. E Deus então destruiu aquela torre. E naquela época tinha apenas uma língua. A humanidade então foi dispersada. Deus abateu o coração do grande líder Nimrod. Ele foi frustrado. Ao longo da história, a humanidade foi crescendo e Noé então chamou a atenção de Deus. No meio de uma geração mais perversa, Noé conseguiu atrair a atenção de Deus. E Deus então vem a Noé e faz uma promessa espetacular. Falando sobre uma grande arca. Olha só, Noé aplicou seu coração na palavra de Deus, obedecendo. Noé então começa a construir um grande barco, uma grande arca, longe do mar, longe de rios. Mas ele creu, ele confiou na palavra de Deus. E teve o tempo do seu cumprimento. A história todos nós sabemos. Lá no final, Noé feliz da vida. Assim que ele sai da arca, ele planta uma vinha e colheu as uvas desta vinha e fizeram vinhos. E Noé então se embriagou. E no meio da sua embriaguez, ele tirou as suas roupas, ficou nu. E o seu filho Cã, vendo seu pai nu, começou a debochar de seu pai. Seu pai então vira para ele e o amaldiçoa. Outro líder, Noé, vacilou. Vemos também ao longo da história um homem notável chamado Abraão. Morava em Ur dos Caldeus e ele resolveu ser diferente. Deus então chama Abraão e lhe faz promessas. Gênesis 12. Deus fez promessas preciosas para este homem. Sai-te da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão então obedeceu à voz de Deus. Um homem notável. Em um determinado tempo, na sua vida, ele se deparou com problemas. E ele, com medo de perder a sua vida, ele disse para sua esposa, quando chegar lá, fala que és minha irmã, assim pouparão a minha vida. Abraão mentiu. Isso veio acontecer também com seu filho Isaque. A mesma história se repete. Mas vemos ao longo da história que os líderes, por mais admiráveis que sejam, vacilam. Quem não conhece a história do grande líder Moisés, foi tirado das águas, foi criado na casa de Faraó com toda a pompa, com toda a educação, do bem e do melhor no Egito. Durante 40 anos foi criado ali. Em uma certa ocasião, talvez ele estava passeando em determinado lugar e viu um egípcio brigando, ferindo um judeu. E ele então, para apartar a briga,
ele ficou furioso e acabou matando o egípcio. 40 anos têm se passado e aconteceu isso na vida dele. Ele então fugiu para o deserto. Ficou no deserto mais 40 anos, perdeu aquela educação que recebeu no Egito, porque ele estava fugitivo. Mas ele era um judeu nato. E em uma determinada ocasião, ele se encontra com Deus no deserto, quando ele vai se achegando perto de uma sarça, e a sarça começa a pegar fogo. E uma voz saiu do meio daquele fogo: não te chegues para cá. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. E Deus então entra em diálogo com ele, explicando o seu plano. Moisés se opõe. E Deus então fala: chame teu irmão Arão e leva contigo. Moisés foi na obediência a Deus e operou milagres poderosos no Egito. Ele estava em dúvida, ele falou: Senhor, quando eu for lá, eu falo o quê? Deus disse: diga que o eu sou te mandou. E nós sabemos a história, o que Moisés operou no Egito pelo poder de Deus. Mas uma determinada ocasião, Moisés já tinha libertado o povo do Egito e eles estavam no deserto. E muitas vezes Moisés se injuriava com o povo, mas Moisés amava aquele povo. E uma certa ocasião o povo estava com sede. E Moisés clama a Deus, e Deus então disse para Moisés: quando estiver na frente da rocha, fala a rocha. E Moisés, nervoso, injuriado, ele bateu na rocha, e era para ele falar para a rocha. Por causa disso, Moisés vacilou, e ele não pôde entrar na terra prometida. Eu estou falando de líderes notáveis que tiveram seu momento de vacilo ao longo da história. E o povo sempre precisou e precisa de líderes autênticos, verdadeiros. Mas tem um líder na história que ele é limpo de mão e puro de coração. E não entregou a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Logo mais eu vou falar sobre esse líder. Hoje, no nosso tempo, nós nos decepcionamos com os nossos líderes, muitas vezes. Porque o homem é falível, o homem peca, o homem vacila. Noé vacilou. Adão vacilou, Noé vacilou, Abraão vacilou, Moisés vacilou, Davi vacilou, Sansão vacilou. E no nosso tempo, homens admiráveis tiveram seu momento de vacilo. Nos anos 80, Jimmy Swaggart foi um dos maiores pregadores do evangelho a nível mundial. Isso há 36 anos atrás já pregava